Alô, turma. Boa tarde. Vamos iniciar aqui a última mesa, antecipadamente, como disse o Neisser. Só esperar o Magno. Mas, gente, eu queria só destacar que, apesar de que nós estamos dando continuidade aos relatórios que foram proferidos no ciclo anterior, mas esse grupo aqui não existia no ciclo anterior, portanto, nas palavras do Joelso, o trabalho de fato e de direito deste grupo é a partir de agora em diante. Começamos sem essa referência do GT anterior. Então, só para esclarecer isso, dizer também que nós tivemos uma dificuldade, não só essa inerente a todos nós, cada um está no lugar e essa dificuldade, mas uma dificuldade relacionada à amplitude do tema mesmo. Crimes eleitorais e conduta vedada é um negócio absolutamente que passou pela propaganda, passou pelo financiamento, vai passar por tudo. Então essa também é uma dificuldade inerente a fechar um tema. Então tratamos de algumas questões, mas vamos a partir de agora receber as sugestões para compilar o nosso trabalho e apresentar no tempo certo. E eu já passo a palavra aqui ao nosso relator, o Ludgero. Obrigado. Boa tarde a todas. O primeiro trabalho do grupo foi tentar compreender o que existe de proposta em tramitação no Congresso sobre esses dois temas. Nós entendemos que esse seria o norte para, eventualmente, uma eventual manifestação por parte da Abradep, considerando que essas discussões já estão postas, e deixamos algumas outras dúvidas para esse primeiro diálogo, para que nós possamos tomar nota de que caminho seguir. No que diz respeito a condutas vedadas, nós encontramos um projeto de lei em tramitação, que é o PL 8147 de 2014, que trata de uma situação específica. Que situação é essa? O aumento dos gastos com programas sociais no ano da eleição. Nós sabemos que nós temos lá uma conduta vedada que proíbe e sanciona, com cassação do registro, a realização de gastos dos programas sociais quando não preenchidos dois requisitos cumulativamente. Quais são? Está em exercício no ano anterior e aprovação por lei. A exigência desses dois requisitos não veda o aumento dos gastos com programas sociais no ano da eleição. Veda a instituição, mas não o aumento. Né? E, em razão disso, há um projeto de lei com redação muito truncada. Né? A primeira coisa é um aperfeiçoamento de redação, e aqui, de plano, eu já destaco redação truncada, mas o que ele está tentando dizer aí, pelo menos que a gente tenta compreender, é que ele quer limitar esse aumento à metade da média. Ou seja, metade não, a média. Não pode subir mais do que a média dos gastos dos anos anteriores. É isso que ele está tentando dizer. Aumento dos anos anteriores. Então, assim, acho que eu trouxe para cá, de plano, acho que a sanção disso no final, com base numa lei criminal, completamente desnecessária. A pergunta que nós temos que fazer é necessário, do ponto de vista da necessidade de proteção ou não, sancionar o aumento de programas sociais no ano da eleição? Porque isso hoje é analisado pela ótica do abuso. Caso a caso, eu particularmente tenho uma implicância com a figura do abuso pela tessitura larga e pela segurança que ele traz. Então, toda vez que a gente evita ficar submetido àquela insegurança de ser tratado ou não como abuso, já é um indicativo. Tratar como conduta vedada não impede a figura do abuso, mas a primeira pergunta é necessária uma conduta vedada que diga ao administrador, você não poderá deixar para incrementar um programa social no último ano, não só porque pode ser tratado como abuso, mas porque objetivamente já é sancionado. Essa é a primeira pergunta. Segunda, a sanção deveria ser
essa que está proposta, ou a sanção deveria ser aquela que já tem nas outras condutas vedadas, a cassação do registro ou do diploma? Ou seria o caso de sancionar isso apenas com multa? Me parece que a Abradep deve intervir nesse projeto, deve intervir para melhorar a redação, deve intervir para mudar as sanções e até mesmo para dizer, para opinar se ele é necessário ou não. Ele tem outro problema seríssimo, que, por exemplo, no caso da propaganda, né, da propaganda oficial, por exemplo, que eu acho que é onde ela deveria se assemelhar e não as outras, ele... É que no caso... da propaganda, por exemplo, né, que você não pode exceder a média dos anos anteriores. Dos primeiros semestres dos anos anteriores. Dos anos anteriores, então, há uma previsão de que você, em havendo necessidade, você peça uma autorização da Justiça Eleitoral, comunique a necessidade dessas campanhas, por exemplo. Aqui no caso, vamos imaginar o caso de Brumadinho, por exemplo, se fosse no ano eleitoral. Obviamente que ia ter que aumentar os gastos com programas sociais. Obviamente teria que fazer. E, obviamente, seria extrapolado esses limites. Então, ele não tem uma rota de fuga. Não tem uma exceção para os casos excepcionais. Ele não cria uma rota de fuga. Muito bem observado. O que é muito ruim em se tratando de programa social. Até mesmo a criação no ano da eleição não tem essa rota de fuga, e talvez seja o caso de inserir, né? Porque você falou o caso de Brumadinho agora, pode ser que não haja um programa social instituído, e que imaginemos que tivéssemos em ano de eleição, tivesse que ser aprovado agora, ser instituído agora. Não, mas não, ele tem exceção para propaganda institucional, não tem exceção para o programa social. Para que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração, exceto nos casos... Perdão. Tem a previsão da distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, que é o parágrafo 10º, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei. Aqui deveria ter e não tem. Obrigado. É que ele faz referência ao parágrafo 10º. Não, ele é o 10A. Não, ele não faz referência. Não, ele não faz. É o 10A, é um acréscimo. Isso é uma técnica legislativa, não quer dizer que ele esteja. Não é verdade, mas a referência está lá. Mas não fica claro que a exceção também é aplicável. Não, pois é, mas vejam, se a gente está diante de uma situação de excepcionalidade, como o caso Brumadinho que foi apresentado, por exemplo, aí está na calamidade, na excepcionalidade. Não, eu vou pensar em impactos a médio ou longo. Eu acho que também que não. Eu discordo. Se você for pensar... Eu acho isso horroroso, tá? Só estou querendo discutir tecnicamente. Se você for pensar em impactos a médio e longo prazo, a gente pode descobrir efeitos do fato, por exemplo, de Brumadinho em 5 anos. E pior que não está. Sim, já entendemos. Mas... Oi? Em 1709 ou 1079? Oi? Eu copiei exatamente o jeito que está deve ser 1079. Eu copiei exatamente o jeito que está na redação do texto. Até isso na redação do projeto errado. Bom, mas eu posso demorar alguns anos para descobrir impactos que vão ensejar a necessidade de aumento de gastos, não necessariamente decorrente de calamidade, pelo menos não imediato. Sei lá, daqui a 4 eleições para frente eu posso ter impacto vão gerar essa necessidade. Eu tenho aumento, por exemplo, que vai decorrer de inflação legislativa. E aí, para poder prestar o mesmo serviço que o programa social já exercia, na eleição seguinte ele não vai poder exercer mais. Olha, esse é um tema que tem me preocupado sobremaneira ultimamente, inclusive em vista das decisões que têm sido proferidas pelos tribunais superiores com relação à criminalização e à leitura, a meu ver, equivocada de atuação em programas sociais. Qualquer ganho de capital político vinculado a qualquer atuação social tem sido lida com um cunho negativo e, eventualmente, reconhecendo situações de abuso, inclusive econômico, onde não haja identificação de ganho ou dispêndio econômico, necessariamente, patrimonial. Então, me preocupa encampar propostas como essa. Eu não gosto, né, se eu fosse dar uma opinião, eu acho que não é adequado. Não acho que aumento de gasto com o programa social seja algo a ser, pelo menos dessa forma, tratado. E eu ainda traria mais. Eu acho que a gente tem que trazer para o debate esse tipo de regulamentação de leitura que tem sido dado a atuações eficazes pelos tribunais superiores.
Tem um fator que eu acho que é importante para que a gente possa rejeitar esse parágrafo 10º-A, é que na imensa maioria das vezes, as leis que são votadas para que eu possa aumentar recursos, ou para que eu possa incrementar o programa, muito frequentemente são votadas à unanimidade pelos parlamentos, porque ganham politicamente com a notícia de que vão votar. E depois esses mesmos parlamentares que estão na oposição, que votaram favoravelmente aquele aumento do programa social, vão impugnar dizendo que a conduta é vedada. Então acho que a gente tem um processo de tirar uma responsabilidade política que é compartilhada, porque vejam, esse aumento depende obrigatoriamente de uma lei anterior que tem que passar pela maioria da Câmara ou do parlamento respectivo. Desculpa, é que assim, vamos lá. Aumento? Não aumento não. Aumento, bem, vamos lá, depende do que seja essa questão. Se eu aumento serviços, porque aqui está previsto não só para a questão do valor de quantidade de bolsas, mas eu digo, por exemplo, eu posso incrementar isso aqui serviço. Eu posso, por exemplo, um programa de distribuição de apoio ao produtor. Eu posso incluir outros itens que não estão presentes, e para isso eu preciso ter alteração legislativa. E ainda assim, a depender da rubrica como é distribuída isso, a definição da peça orçamentária do município ou do Estado, ela também passa por definição por parte do Parlamento. Não, Luiz, programa social. Não é a mesma coisa que publicidade institucional. Mas para que possa estar acobertado pelo parágrafo 10º, tem que ter instituído por lei. Senão, E a execução orçamentária anterior. A exceção. Mas eu acho que eu concordo com a Margot aqui. Não, isso é se política atrelar pública. política pública de Ok. programa social como se fosse Vamos lá. propaganda institucional. Vamos lá. Programa Criança Feliz. Atendia 200 crianças no município com tantos mil habitantes, né? Então, agora a gente vai fazer um incremento. A gente percebeu que estava ficando muita criança de fora. Vamos ampliar. Aí você não Vamos ser pode. agora 250 mil. Isso não depende. Pois 250 bem, crianças. a leitura estrita do parágrafo 10º diz: no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei. Ok, mas aí, Luiz, agora esse parágrafo 10A dá majoração. Só para tentar contextualizar, eu não sei se foi essa a origem, mas o projeto é de 2014 e no ano de 2014, me corrijam, houve uma grande discussão, uma polêmica sobre a interpretação do parágrafo 10º por conta que houve um aumento do Bolsa Família. E tentaram associar isso com a política eleitoral, na época da reeleição da Dilma. É por conta do aumento do programa da Bolsa Família. Então, assim, eu não sei se foi por conta disso, mas talvez pode ser que o projeto possa estar relacionado àquele contexto. Eu acho que é disso que nós estamos falando. Não tenho dúvida, Lugero, mas assim, eu concordo com a Margarete, você está atrelando a ideia, esse parágrafo 10º aí, a ideia dele é a mesma da publicidade institucional, média de 3 anos. Isso. Ele não está vedando o aumento, né? Ele não está vedando o aumento. Você está dizendo com o aumento nesse ano? Não, ele está falando que é a média da execução. Então ele vai Ele não aumentar. proíbe, mas ele põe teto para o aumento. Ele põe o teto. E aí você está tratando a política pública como se fosse publicidade institucional. É uma coisa. São dois institutos completamente diferentes, necessidades diferentes. Foi a lógica da Constituição mesmo, na média. Sim, ela está trazendo. Colegas, microfones, por favor. Fazendo isso, gente. Ela está trazendo aqui a ideia do regramento de publicidade institucional com a regra para a política pública de programa social. Pobreza não termina porque tem eleição. Deixa eu tentar caminhar. Então, acho que nós estamos caminhando, que a maioria, pelo menos nesse primeiro momento aqui hoje, seria para uma manifestação da BADEP contrária à aprovação do projeto. Contrária. Fixação de. Contrária à fixação. Ok? Contrária. Eu achei isso. Acho que a gente, tentando tirar a essência aqui, anotado pela comissão, eu mesmo assim, eu trouxe para cá, eu queria saber se era só uma percepção minha, que isso se era necessário uma lei dessa. E eu acho que aqui esse é um caso que, eventualmente, uma situação que foi muito discrepante, seja apreciada pela ótica do abuso. Acho que o enfrentamento. Eu acho absurda a relação, né, como a gente acabou de falar aqui, tratar igual para publicidade institucional com a atuação em programa social. Eu acho. Mas tenho a impressão que o tribunal tem tido uma leitura semelhante com a que o projeto de lei faz. Tem aplicado.
ao que eu comentei, que eu acho que a gente precisa lançar olhares mais atentos por essa questão. Olha, mas o tribunal tem decidido, pelo menos em Goiás, teve 2 casos que vieram aqui e confirmados. Dentro do princípio da razoabilidade. Aumentou, né, o gasto com programa social, mas dentro de uma lógica. Aplicou até um regramento, foi utilizado essa aí, aumentou a média, aumentou na média dos anos. Então ele pegou lá, o primeiro ano aumentou tanto, o segundo ano aumentou tanto. Quer dizer, é óbvio que todos os anos está sendo aumentado. Agora, quanto aumentar? Ele pegou, aumentou 8%, aumentou, aí no segundo ano aumentou 10%, no terceiro aumentou 8%. Então ele falou, olha, 10% está dentro da lógica. Aí o tribunal lá deu assim e aqui confirmou assim. Você parte do esposo que existe uma lógica de aumento de programa social, precisa ser observado. Não, mas eu queria fazer. Se nós criarmos um critério objetivo, Quando a gente fala de conduta vedada, nós estamos falando de regra objetiva. Né? Quando você fala de abuso de poder é outra coisa. Quando você fala de conduta vedada, uma vez praticado, você tem o ilícito. Sim. Pois é, mas olha o que a gente está vendo agora. Olha o que a gente, vou tentar contribuir aqui com uma outra questão. Olha o que a gente está vendo agora. Estamos vendo uma sofisticação do uso da máquina. Então nós temos um programa de distribuição de cheque qualquer coisa. Certo? Aí no ano não eleitoral, nós distribuímos 80 mil cheques. No ano eleitoral, 300 mil cheques. Só que você fez a previsão orçamentária, certo? Você estabeleceu no início do seu governo um plano para usar os 4 anos, certo? Você disse, em linhas gerais, como é que seria, mas você não estabeleceu critérios objetivos para o aumento. Então, nós temos dificuldade. Se a gente estiver tendo um mau uso, desvio de finalidade, aí a gente tem um abuso. Mas nós sempre vamos discutir essa questão do campo do abuso, porque nem sempre o programa está sendo executado. Você criou no início, não executou, e no próximo ano eleitoral você faz um incremento no programa que você usou lá atrás. Mas começou, não teve aumento. Mas vê só, na verdade... Então, eu acho que essa é a dificuldade. Na verdade, o problema que eu vi, assim, pelo menos que eu levantei no artigo, não é esse. Não é esse o problema. Claro que isso aí é abuso, é claro, a gente tem regras claríssimas, temos inúmeros precedentes julgados, enfim. O que eu estou dizendo é que ele não tem uma rota de fuga, ele não cria exceção. Né? No caso que haja uma calamidade, há um surto de sarampo, há um não sei o quê, há uma seca absurda, tem que aumentar o número de cestas distribuídas, há uma inflação. Eu estou falando, é disso que não há. No parágrafo anterior, ele tem a mesma lógica da propaganda institucional. Eu posso fazer propaganda institucional, sim, e eu posso aumentar, sim. Né? Aliás, eu não posso exceder determinado parâmetro apenas, eu posso fazer sem exceder aquele parâmetro. Mas pode haver uma necessidade que eu faça uma campanha de, sei lá, de doação de sangue. Eu preciso fazer a propaganda institucional porque houve uma calamidade, aqui eu estou com um surto de dengue hemorrágico, eu preciso de mais bolsa de sangue. Então, comunico à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral, ok, a causa existe, tal, e autoriza. Aqui não. Aqui é uma vedação. É isso que eu estou falando. Eu acho que nós estamos mais ou menos... Eu acho que é a mesma coisa que eu disse, Margot, que ele tentou cuidar disso e acabou não prevendo essa questão. Quer dizer, tentou impedir o uso excessivo dessas questões desse programa. Só o Nice, você pode seguir, André, Nice. Eu acho que todos nós aqui estamos mais ou menos dizendo a mesma coisa, que a conduta vedada não parece oportuna, mal é mal. É claro que a gente não acha interessante, do ponto de vista de segurança jurídica, ter que cair para a chave do abuso, porque a chave do abuso tem a amplitude que a gente sabe que tem do ponto de vista de sentido. Mas nas situações que são muito difíceis de serem previstas, que a realidade é muito conturbada e muito contingencial, é o abuso que nos resta. Então, acho que assim... O nosso juízo aqui parece ser, cada um com uma linha de argumentação, mas mais ou menos unânime de que não faz sentido ter uma regra que discipline o aumento disso e que, portanto, isso tem que ficar para a chave do abuso de poder ser realizado. Só um último exemplo, na linha do que a Poliana estava dizendo e que me veio agora. Nós passamos por anos de crise em que o gestor não podia implementar programas sociais, por conta de vedações da responsabilidade fiscal com gastos. No último ano, nós estamos saindo da crise, ele vê a necessidade do povo e não pode fazer o aumento, não pode implementar, porque vai ultrapassar a média. Ele não fez nos anos anteriores porque não tinha recurso para fazer.
No último ano voltou a arrecadação e, vou dar um exemplo simples, o Espírito Santo tem um município chamado Anchieta, que vivia exclusivamente da arrecadação da Samarco, que está fechada desde o acidente de Mariana. Se um dia vai continuar fechado agora, se um dia voltasse, a arrecadação é 80% do PIB do município. Vai deixar de investir porque voltou no último ano? Então, você acha que o encaminhamento é generalizado pela não aprovação do projeto, e aí a gente faz o encaminhamento e todo mundo, depois da BADEP, procura as bases para que nós possamos, já temos um voto favorável pela rejeição do projeto aqui, e conseguiremos os demais. Outras discussões sobre as condutas vedadas que surgiram diz respeito ao prazo das condutas. E aí surgem basicamente duas perguntas. Primeira, elas devem ser mantidas no patamar atual dos prazos, ou elas devem, ao contrário, ser adequadas à redução do calendário eleitoral? Argumentos de ambos os lados. Primeiro, com a redução do calendário eleitoral, ela deveria ser reduzida para criar uma sistemática de menor proibição. Argumento contrário. A redução do prazo eleitoral justifica mais ainda a manutenção dos prazos de conduta vedada, já que o tempo de apresentação das candidaturas se tornou menor, mesmo com a possibilidade de pré-campanha. Nós temos os dois argumentos, e aí é uma questão mesmo de definir rumos. O que parece ser o melhor rumo para o tratamento daquele que já está no cargo público. Vai depender da questão do isso também, de antecipar o registro ou não. Presumindo que não antecipe, que a eleição continue do jeito que está, vale a pena mexer nos prazos das condutas vedadas? Especialmente depois da decisão de terça-feira do TSE, que manteve as condutas vedadas no prazo, não independente da questão da expressão candidato. Essa é uma questão que a gente queria ouvir vocês. Eu pessoalmente acho que elas devem ser mantidas onde estão. Na verdade, são duas coisas desvinculadas. E exatamente esse argumento segundo que você colocou, Ludgero, me parece fundamental. Campanhas menores dão menos espaço para a oposição surgir e se fazer ouvir. Sim. Se eu tenho a voz alta da administração pública chegando mais perto ainda da data da eleição, o efeito da campanha por quem está fora do governo é ainda menor. Okay. Eu acho que é melhor ter um espaço estéril onde a administração pública reduz a sua voz e ainda não começaram as vozes das campanhas, do que a voz da administração chegar até o mesmo momento em que vão começar essas vozes num período mais curto. Eu concordo totalmente. Acho que é um ponto, então, mais um ponto. Uma das questões que volta e meia chega ao judiciário, no que diz respeito às condutas vedadas, e acho que vale a pena uma reflexão, até para ouvir vocês, diz respeito à utilização ou não de servidores do Legislativo dentro da proibição. A proibição é expressa para servidores do Executivo. O TSE já afirmou algumas vezes que não há vedação, pela ótica das condutas vedadas, de que os integrantes dos gabinetes do Legislativo possam participar do dia a dia da campanha, inclusive. E essa é uma pergunta diante do cenário de redução de recursos, se essa é o caso de manter a estrutura atual ou seria o caso de vedar. O argumento que foi utilizado quando se excluiu os servidores do Legislativo era de que o dia a dia do gabinete, o dia a dia da campanha de quem continua no cargo no assessoramento legislativo, e muitas vezes acompanha na rua, meio que não é separável da campanha. É meio inseparável a atitude, a manutenção do cargo com a manutenção da rua. O argumento contrário é esse, que você pode separar sim, você pode separar o exercício do cargo, do mandato parlamentar, do pedir voto durante a campanha. E aí a pergunta é o caso de mexer nisso também? Porque se você pensar no município pequeno, em que você tem uma dificuldade grande com gasto eleitoral. Alguém que tem 10 servidores comissionados num gabinete consegue já desequilibrar em termos de campanha eleitoral. Pensando alto aqui... Não, a questão é a seguinte, em outras palavras. Abre a redação. Deixa eu abrir a redação da 9.504. Olha o que diz a conduta vedada hoje existente.
Qual inciso que você fala? É o 73, inciso 2, eu acho. 2 ou 3? 2 ou 3. Ceder servidor público. Usar, né? Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, estadual, municipal, do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal. A questão, salvo se ele estiver licenciado. A questão toda é que, neste particular, há expressa referência ao Poder Executivo. E o entendimento consolidado dos tribunais é de que isso não se aplica ao Legislativo. Que é a regra da lei. Como assim que é a regra da lei? Porque a regra da lei está o Poder Executivo. Está sendo aplicado da mesma forma. Como assim? O TSE está excluindo. Exatamente. A pergunta é, então, nós queremos, enquanto a Bradep, propondo alteração legislativa desta norma, incluir o legislativo na vedação que está na legislação? Essa é a pergunta. Ou mantém a vedação só para o executivo? ou mantém do jeito que está. Eu sou a favor da ampliação. Estender ao legislativo. Tem que responder por... Olha, já tem que responder por improbidade se ele estiver no Facebook e na praia. Sério. Já tem que responder por improbidade se o sujeito está viajando. Já tem que responder por improbidade se ele está fazendo... Se ele está na academia dando aula de personal. Né? Então, como é que não é improbidade ele também não estar no trabalho e estar fazendo campanha? Se em vez dele estar na sessão legislativa, para onde ele foi contratado para assessorar o parlamentar, e ele está no E a ideia aqui é a probidade, por né? sinal faltou a sessão legislativa. Então é um contrassenso. Então, já que vão moralizar, não vão fazer pela metade. Pessoal, Já há uma exceção com relação à utilização do espaço, né? Porque quem regulamenta a utilização de propaganda no espaço do legislativo é a casa. Já é uma regra da mesa. Quanto ao espaço físico. Do espaço físico. Isso. Se eu quiser colar um cartaz da minha propaganda política na porta do meu gabinete, a mesa pode dizer que sim, eu posso. Não vou estar ferindo a lei eleitoral. Eu fico pensando com relação ao servidor. Eu tenho impressão, não tenho certeza, mas eu tenho impressão que eu já vi uns julgados do Piauí, da Câmara, dizendo que equivale, do mesmo jeito. Ele pode participar fora do horário de expediente. No horário do expediente, não. Eu acho que isso já está sendo aplicado. Não. Não tem no TSE, né? Porque a ideia... Eu vi alguns de Câmara. Realmente, não sei se no TSE está. Mas se está, gente, eu acho que a regra é a mesma. Agora, veja só. É complicado também com relação ao poder executivo. Eu era vice-governadora e eu fazia campanha, eu tinha que... Os seguranças iam tudo atrás mesmo, não pediam voto, mas eles estavam lá o tempo inteiro. E, obviamente, que eu não contratei outros seguranças para mim na campanha, como eu tinha segurança quando eu era candidata a deputada. Eu tinha segurança. Né? Mas a questão da segurança, até isso... não, mas assim, a proteção. Agora, o problema aqui seria, por exemplo, o seu chefe de gabinete. Ele estaria andando, porque a ideia que o Ludiero falou é que o servidor legislativo está inerente ao parlamentar. Né? É uma extensão do trabalho parlamentar. Agora, no caso, por exemplo, do executivo, seria a mesma coisa, porque o chefe de gabinete está junto com o governador, com o vice-governador e tal. É isso. Agora, o que a proposta aqui, eu acho que a ideia é porque o caput do artigo... Não, é só estender, então. Só estender, porque o caput do artigo, olha o que falou o caput do artigo. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não... Aqui, ó. São proibidos aos agentes públicos, que aí qualquer um, certo? Servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos. Então, quer seja do candidato do legislativo ou executivo, se eu usar os servidores do legislativo, eu posso usar os servidores do legislativo. O candidato a parlamentar do legislativo, ele não tem essa opção de usar o servidor pago pelo poder público para fazer a sua campanha. Então, há uma quebra de isonomia. Ou tira a palavra executiva aqui do Poder Executivo, ou inclui o Legislativo. O que eu estou querendo dizer, gente, é o seguinte, que tem que estar pedindo votos, entendeu? Se eu estou com o meu chefe de gabinete, ele está andando comigo, né, mas ele não está pedindo voto, ele está lá andando comigo. Sou eu que estou andando. Não é a mesma coisa do segurança que está andando lá?
Não, eu acho que não. Acho que não. Eu acho que é inerente à proteção da Vamos lá. autoridade do cargo. Eu defendo. Se for, ok. Se não for, tem que tirar na lei. Eu acho que são duas situações diferentes. Uma coisa é o candidato está fazendo sua campanha e está acompanhado de pessoas que trabalham no seu gabinete. E aí eu vou ter a justificativa, é segurança, não é segurança, é o meu chefe de gabinete, está vendo minha agenda, não está vendo minha agenda. Mas o legislativo tem uma peculiaridade, que é o funcionário que trabalha junto à população. Essa é a figura, que é aquele assessor que está em contato com a base diariamente, indo de porta em porta, fazendo reunião nos bairros, canalizando demandas da população para o gabinete, levando soluções que o gabinete fez para a população. Esse é o trabalho do parlamentar no dia a dia, a gente sabe disso. Principalmente quem está em Brasília tem escritórios políticos na sua base, com servidores pagos pelo legislativo que estão em contato constante com a sua base. Diferenciar a atuação dessas pessoas na base no período eleitoral da campanha é muito difícil, vamos ser absolutamente honestos. Talvez fosse o caso de se cogitar, não sei, como tem a regra do presidente da República, que usa toda a estrutura da presidência, isso é avaliado o valor e é ressarcido pela campanha para o Estado, que se pudesse de alguma forma haver algo semelhante, não sei, de que o parlamentar tem os seus 4 funcionários que trabalham na base e que aquela despesa fosse paga pela campanha para a mesa respectiva do parlamento dele. Eu creio que não. Por quê? Porque, primeiro, nós já temos uma vantagem adicional de quem está no cargo, porque não precisa se dizer compatibilizar, pode continuar atuando na sua atuação parlamentar e ter crescido de um exército de pessoas, um grupo de pessoas que, em condições com os demais candidatos ao parlamento, estão numa situação de absoluta disparidade. Então, assim, a proteção de segurança é uma situação muito diferente da situação do chefe de gabinete que está cuidando da agenda. Então, assim, se há vedação de participação no horário de expediente, se não há expediente, tem que ter licenciar essa remuneração. Enfim, não é possível que a gente mantenha uma regra que exceptue quem já tem uma situação de privilégio frente aos demais, para reforçar esse privilégio, utilizando a possibilidade de liberar por completo que a sua equipe trabalhe na rua e faça campanha. Eu concordo com você. Eu acho que o cargo de segurança não entra nesse... Não entra, não é isso. Porque ali não está fazendo campanha, ele está... Nem motorista. Está protegendo. É a mesma coisa, gente. Margarete, você não podia viajar com o governador. Isso é uma regra, né? O vice-governador não viaja no mesmo avião que o governador. Então, não adianta, você não, mas nós vamos viajar, nós vamos tratar de um assunto. Não pode. Assim como a segurança, a proteção da autoridade, não pode ser dissociado da autoridade. Então, ele acaba que o segurança vai andar com você de qualquer jeito. Eu nunca fui num avião separado, Herto, nunca, nem avião de carreira nem outro. A nossa sorte foi que no dia que a gente caiu de avião, a gente estava separado. Foi só essa, né? Não. Foi a maior sorte. Essas foram, acho que, as principais dúvidas que surgiram no âmbito da conduta vedada. Nós temos muitos temas palpitantes ali, como é o caso da publicidade institucional, mas que nos pareceu que está, pelo menos no grupo, ninguém viu a necessidade de nova regulamentação no texto atual que está vigorando. Nós não vimos nenhuma necessidade de alteração das outras, o que gerou um certo debate foi somente essas. E aí a gente passa para o segundo tema, que são alguns projetos que tratam de crimes eleitorais. Há diversos projetos criminalizando a divulgação do Facebook. E qual foi... Facebook não, criminalização da fake news. E qual foi a leitura... Qual foi a leitura do grupo no primeiro momento? A leitura do grupo diz respeito a 2 tipos de críticas. Primeiro, a utilização de expressões que não observam a taxatividade exigida por direito eleitoral, direito penal, que é falar, por exemplo, compartilhar fatos sabidamente verídicos, o que gera, em razão da ausência de taxatividade, uma margem para certa arbitrariedade. E segundo, a mesma coisa lá, capazes de exercer influência perante o eleitorado. E a segunda crítica em especial aqui é que é uma
é uma norma de punição que não atinge o problema. Ela tenta atingir quem está compartilhando, quem está divulgando, e não ataca o mal, o mal que diz respeito à propagação da fake news, com aqueles filtros que devem ter o direito penal sobre última ratio e necessidade. Nós temos pelo menos outros projetos, o 11.004 de 2008 também é muito parecido, e o 9.532 de 2018 também é no mesmo sentido. Qual é a proposta do grupo? Que eventual necessidade de criminalização da divulgação de fake news seja feita no sentido de criminalizar a existência e a manutenção de estruturas para a divulgação de informação falsa mediante expedientes destinados a ocultar a origem ou autor da postagem. Ou seja, é criminalizar o laboratório, criminalizar aquele grande grupo que é ordenado para divulgar em massa, que hospeda os servidores, criminalizar a manutenção desses ambientes, dessas estruturas associativas. Se for para criminalizar algo, que criminalize o problema da fonte, e não aquele pobre coitado que repassa porque não sabe se é verdade ou que não sabe se é mentira, mas que gosta de rir pelo que for, repassa o conteúdo que recebeu, que é o que os demais projetos fazem. Então, acho que a primeira pergunta é: há necessidade de criminalizar a divulgação de fake news? Segunda, se o bem jurídico necessita de uma proteção criminal, a criminalização será destinada a quem divulga ou a quem produz de forma estruturada? Ao grande? Ambos. Primeiro, então, vou dividir as perguntas. Sancionar sem criminalizar também, né? A primeira pergunta: há necessidade para a BADEP de a criação de um tipo penal para o combate à fake news? Eu acho que esse tema, ele é um tema que a gente está tão... A gente ainda está engatinhando tanto em fake news, para já falar de criar um crime, de algo que a gente não sabe nem lidar direito. É aquele negócio da última ratio, né? Nós vamos começar a tratar ele. Eu acho que não. Ok, nós temos um voto pela ausência de criminalização, pela não criminalização de... Cadê o Neisser? Oi. Na linha que a Poli falou, concordando com ela, nós estamos engatinhando mesmo. Penso que é muito complicado se falar agora numa criminalização, mas, em havendo criminalização, eu creio que a única forma de chegar-se a uma finalidade, a alguma coisa efetiva, é criminalizando sim a divulgação. Porque chegar na fábrica da fake news, pelo menos a meu ver, é impossível. Isso é feito na Deep Web, isso é feito com formas que são muito complicadas. Senão a gente corre o risco de cair na vergonha, de virar a chacota do TSE, dos partidos a assinarem o pacto de não divulgação de fake news. Como se algum partido fosse falar: não, a gente vai ferrar mesmo com as eleições, nós não vamos assinar nada disso, porque nós nos comprometemos mesmo com a fake news, com a mentira, com a loucura. E ninguém, evidentemente, vai fazer isso. Então, é muito difícil chegar numa situação de comprometimento e de imputação criminal a essas pessoas que fazem disso uma verdadeira fábrica de fake news. Mas, por isso que eu acho que a criminalização é grave, mas algum tipo de responsabilização por quem compartilha, talvez, né, sem ser criminalizado, seja aí um meio termo possível. Renato, eu acho assim, nós temos uma situação no passado aqui, de história, quando nós tivemos, por exemplo, a criação lá do 41A, a conduta vedada, a captação ilícita de sufrágio, que era a mesma redação do 299, que é a mesma redação do 299, que estabelece que é crime tanto quem compra como quem vende. Você conhece algum que vendeu, que foi preso, que foi processado? Não tem, não existe. Então, já existe uma lei e ninguém observa isso. Agora, deixar de penalizar penalizar só quem cria a fake news e não quem divulga, vai dar no mesma coisa do 299, ou seja, nada.
E lá já era crime você vender voto. Aqui, você está falando que se não criminalizar quem divulga, não vai ter efeito prático nenhum. Porque, como eu concordo com você, para você achar a mulher lá de cadeira de rodas, você contou ontem à noite, né? Se você achar quem foi que fez, aonde foi produzido aquilo, o laboratório daquela criação daquele fake news, da estrutura ali, é impossível você achar. É hospedado num site na Tunísia, lá não sei aonde, você não consegue criminalizar isso lá. Agora, se você não punir quem divulga a fake news, nós vamos virar uma terra sem limites. Porque, na verdade, nós vimos nessa eleição agora, em 2018, a quantidade de pessoas que divulgam, e sabem que é inverídico, divulgam a si mesmo, porque não tem crime, não tem penalização. Mas consegue, como não é penalidade, o máximo que se consegue é retirar do ar com muito esforço. E depois do estrago feito, né? Está faltando talvez um sancionamento que eu acho que não esteja ainda na hora de ser um sancionamento penal. Pois perfeito, eu acho que é isso. A gente pode responsabilizar e sancionar, pois trata como um ilícito, ilícito cível, ou sei lá, propaganda irregular, altera alguma coisa, no não macro... deixar expressamente. Mas crime, pelo amor de Deus, eu acho que... Minha família... Eu acho que admitida porque se se admitir a possibilidade de criminalização, a gente entra no problema. Qual o problema? Conceitual, que é fake news. Porque aí vai se dizer fato que sabidamente verídico. A maioria dos divulgadores acreditam. Por mais absurdo que possa. Possa parecer. Então, assim, nós entramos nesse problema da conceituação. É por isso que, assim, a forma de punir a estrutura de divulgação anônima cria um filtro, a meu ver, que é um filtro um pouco mais duro para a sanção penal. Sem esse filtro, eu particularmente tendo a aderir à proposta da Poli e não tratar em sanção criminal, criar um ilícito cível eleitoral que crie multa, crie sanções, crie até suspensão de direito político, se for o caso. Porque porque quando a gente pensa em multa, veja, Poli, sabe o que a gente está pensando? A gente pensa o seguinte, nem que seja de 3 meses ou 1 ano, porque a gente está pensando o seguinte, a prática leva a que você use para divulgar quem não tem patrimônio, para a pessoa que a multa não serve para nada. A criação da multa serve para quem tem dinheiro, para quem tem patrimônio. Para quem não tem patrimônio, sancionar com multa eleitoral não serve de nada. Escrever o pobre divulgativa que divulgou, que é a massa de manobras que está usando, não serve de nada. Mas... Então a gente não sanciona. Posso... Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu queria jogar a lenha na fogueira. Eu queria lembrar de uma coisa. Vamos lá, Vinícius. Eu queria lembrar de uma coisa, queria ler aqui, que altera o perfil um pouco do que está sendo discutido, porém, concordando com a opinião do Caetano, de que a gente deva, sim, criar uma sanção administrativa. Tirando esse aspecto, vamos lá. Artigo 57H, né, que foi introduzido na mini-reforma de 2013, uma dessas 3 últimas mini-reformas. O parágrafo 1º diz o seguinte: constitui crime a contratação direta ou indireta, quer dizer, quem contrata, de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de 15 mil a 50 mil. Parágrafo 2º. Igualmente, incorre em crime punível de detenção, dessa vez de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade nesse mesmo período e multa de 5 a 30 mil às pessoas contratadas, na forma do parágrafo 1º. Ou seja, punição nós já temos. Exatamente, por isso que eu estou falando. Queria mudar um pouquinho o escopo de talvez... ampliar. Estudar a redação do 57H para primeiro lugar, para ver se ele atende plenamente à proteção do bem jurídico a ser tutelado. Estou repetindo aqui a tua expressão. Então, acredito que o GT deva examinar
se essa norma atende de fato isso. Segundo, sem desprezar a discussão aqui, que eu acho pertinente, da criação de uma outra sanção de caráter não penal. Eu só quis contribuir. Só para registrar a dos direitos políticos, pô, é impossível porque fere a convenção, né, interamericana de direitos humanos, só por caráter criminal. Só para registrar, foi exemplificativo, tá? Não defendo a bandeira, não. Não, só para mostrar que algumas sanções podem não ser eficazes. A multa tem esse problema de não atingir quem não tem o que pagar. Agora, a situação aqui do 57H, ela é fechada. Só é crime e só é sanção pecuniária para quem contrata grupos de pessoas, o crime, né? Mas também comete crime quem divulga. As pessoas contratadas. Agora, a pessoa que não está contratada, que não está, mas é apaixonado politicamente ou arregimentado, se não houver. Aí você vai falar assim, então não há um contrato de trabalho, não há prestação de serviço, então está fora do crime. Aqui. Se você faz. Isso que eu falei que tem que analisar a norma. E eu, particularmente, entendo assim, diante da ausência de consenso, entendo que a existência de figura de crime pressupõe um mínimo de consenso sobre a necessidade e sobre a forma de criminalização. Então, assim, eu tenderia a encaminhar diante do... diante dessa ausência de posição formal, que nós encaminhamos, pelo menos, pela não aprovação desses projetos que estão em tramitação. Que a ABRADEC se manifeste contra esses textos, pelo menos, que estão aí. Só que esses textos aí, eles estão... Aqui tem a finalidade, é a mesma coisa do... Falsidade ideológica tem no Código Penal, falsidade ideológica com finalidade eleitoral está no Código Eleitoral. Esses aqui, por exemplo, nenhum desses aí está atingindo aquela matéria eleitoral. Está aí na formatação de crime comum. Não, está alterando o Código Eleitoral. É alteração ao Código Eleitoral. Todas as alterações ao Código Eleitoral. Trouxemos os projetos de lei. Eu acho do eleitoral. Uma questão que você colocou. O caput do 323, ele é divulgar na propaganda. Isso. Veja bem, é divulgar na propaganda. Em tese, a gente pode ter um escopo diversificado do 57H. Agora, o 323A, eu já concordo que ele já se confunde bastante com o 57H. Então, tem que ter uma compreensão um pouco mais clara da distinção aí desses projetos. Eu acho muito engraçado isso, esse 323 mesmo, que já, né, falando, repete norma que já existe. Tanto a gente vai criticar quem, sobretudo quem trabalha com direito penal, tá um monte de crime no nosso Código Eleitoral que estava demandando mais uma limpeza, né? Parece mais ilícito, administrativo, sancionado e apresentado como natureza jurídica de crime, e a gente está querendo aumentar. Eu acho que a conduta tinha que ser, inclusive, o contrário. Eu sugeriria que a gente fizesse o contrário. Uma limpeza no Código Eleitoral. Um monte de coisa lá que a gente pode até dizer que não foi recepcionada pela Constituição de 88, mas vira e mexe, pipoca uma decisão meio malucada que pega exatamente esses que não podem ter sido considerados como recepcionados e aplicam. E aí, na prática, eventualmente são essas pessoas que não podem sofrer sanção, mas recebem a punição do direito penal. São exatamente eles. Esse que recebe a punição do direito penal, isso é verdade. Só voltando... Funcionando? Só voltando no começo da discussão, eu acho que um tema importante aí, e que dialoga com o que nós já discutimos sobre o tempo de campanha, 45 dias e essa questão dos fatos sabidamente inverídicos, né? Porque o sujeito lá de boa-fé no grupo do WhatsApp, ele divulga coisas que ele acredita que são verdadeiras. E aí eu acho que a questão é muito tênue em se responsabilizar, inclusive criminalmente, a questão dos fatos sabidamente inverídicos. Boa parte da população brasileira acreditava que o filho do Lula era dono da Friboi. Eles negavam que existia uma empresa chamada JBS. Isso só veio por terra depois que o Joesley foi preso. E tem gente que ainda acredita que ele é dono da Friboi, por incrível que pareça. Então, isso diante de uma questão de eleições e da utilização massiva de fake news como estratégia de campanha de destruição da honra e da desconstrução mesmo da candidatura adversária, eu acho muito complicado a gente falar de responsabilização. Por mais que eu queira a responsabilização, por mais que eu deseje, por mais que eu sentiria até um prazer
em ter algumas pessoas conhecidas minhas presas, mas eu acho que fica complicado trabalhar essa questão do ponto de vista teórico ainda, diante da inovação, e criminalizar isso me parece difícil. Caetano e depois Naissa. Eu passo desse. Vamos lá, Naissa. Crime é crime, né? Tem uma série de elementos da dogmática penal que não podem deixar de ser vistos quando se fala de um projeto de criminalização. O 323, eu não tenho nem muito a dizer, enfim, todo meu livro, meu mestrado, são todos justificando por que eu acho que tem que descriminalizar o 323, se mantém o meu posicionamento, portanto, obviamente, o aumento de pena, eu também sou absolutamente contra. Mas esse 323A, ele tem aqui, só numa primeira olhada, uma série de defeitos de redação que tornam praticamente impossível a sua aplicação, ainda que ele fosse aprovado. Primeiro, eu tenho um elemento normativo que é participar em tarefas de produção e divulgação. Como eu não tenho um conceito jurídico do que é tarefas de produção e divulgação, eu já tenho um conceito normativo indeterminado, difícil de delimitar. Violação da atividade. Eu tenho, depois, uma limitação no formato de texto ou vídeo. Quer dizer que áudio pode, GIF pode. Veja que a internet ela é tão mutável que esses são só os meios que a gente tem hoje. Vai saber o que vai ter amanhã, se vai ser transmissão de ondas mentais, eu não sei. Com a finalidade de disseminar no WhatsApp, Facebook ou redes sociais. Eu já insiro um elemento normativo assemelhado a um dolo específico, que aquilo eu tenho que provar, eu, Estado persecutor, eu, Ministério Público, que havia uma finalidade específica naquela tarefa de produção. Eu estava produzindo com a finalidade de. Sem isso, eu não tenho como fazer a tipificação. E aí vem, acho que o mais grave. Notícias falsas. Porque notícias falsas é completamente diferente de fatos que sabem verídicos. O fatos que sabem verídicos pressupõe aquilo que o Renato colocou, quer dizer, o sujeito que acha serem verídicos os fatos e dissemina, ele não acha com dolo. Portanto, ele está fora do 323. E tem que estar mesmo. O que já torna difícil a incriminação, mas torna proporcional. Eu não posso punir alguém que nem sabia o que estava fazendo criminalmente e veiculou. Aqui é objetivo. É a notícia falsa. Pouco importa se eu sei ou não. E aí eu tenho um problema de culpabilidade insuperável. Como que eu estou incriminando alguém por divulgar uma notícia falsa que essa pessoa não sabia ser falsa? Portanto, eu não consigo ver nem como salvar um tipo penal como esse. Você não estava aí, né? Assim, eu vejo com todos esses projetos com extrema ressalva e contrariedade. Até falei que assim, o máximo que, pelo menos no grupo, a gente tratou e certo grau de admissão seria, caso se entendesse pela criminalização, que fosse criminalizada a manutenção de estruturas destinadas a veicular mediante anonimato. Que é a estrutura que parte do a leitura que eu faço é parte do fake news que gera o dano a uma estrutura paralela de dissimulação da origem e de criação do anonimato. Ou seja, que se punisse a estrutura, a existência de estrutura para a produção dessa informação em massa, para a disseminação disso. E não as pessoas que divulgam, que sabem ou não, parece desproporcional. Mas eu acho que Lava Jato, lavagem de fake news, é isso aí. Diante assim, das manifestações que foram feitas, acho que o encaminhamento da BADEP, nesse momento, pela não aprovação desses projetos. Pela não aprovação desses projetos. Um comentário ainda. Não sei se só para citar, eu acho que, além disso, a Poli sugeriu uma outra situação, que nós, enquanto grupo, estudássemos a possibilidade de promover uma limpeza do Código Eleitoral no que diz respeito aos tipos penais. Esse também é o encaminhamento que a gente deve fazer. Não, exato. Nas leis eleitorais esparsas, promover uma limpeza penal. Uma depuração penal. É isso, Poli? É outra coisa, na verdade, mas acho que é válido mesmo esse ponto. Aí, o que eu estava pensando agora? De qualquer forma, criminalizar, acho que praticamente é um consenso que não cabe mesmo, não seria o caso de tratar isso como crime. De todo modo, pensando no que na proposta que seria levada pela academia em relação às reformas eleitorais, eu não sei se estão todas aqui abrangidas, mas do ponto principal, que foi o mais discutido na última eleição, que foi a questão do uso do WhatsApp e do que poderia ter causado, enfim, todo
tudo que envolveu esse assunto, também não teríamos proposta alguma nessa matéria. Eu acho que isso é delicado. A Bradep não vai tratar desse ponto numa reforma, um ponto mais discutido das eleições de 2018. Acho que faltaria ali um ponto importante para pensar, justamente no fato de que não seria criminalização, mas alguma forma de tentar, sim, obstar. Muito se falou de checagens, quantos sites de checagem existiam, como você combate a fake news com informação e tal. Não sei, eventualmente, só pensando alto também aqui, alguma forma de que, assim, muitos acreditavam que era verdade, muitos sabiam que podia ser mentira e compartilhavam também. Chegar qual o intuito do compartilhamento é muito complicado, mas eventualmente até linkar com alguma necessidade de uma checagem prévia. Não sei, só estou aqui de chuva de ideias mesmo. Mas acho que também mandar uma proposta sem tocar nesse assunto, também acho que ficaria... Talvez fosse para a gente discutir, então, nessa sequência, aí seria o parágrafo 2º, ampliando o conceito de quem poderia ser sancionado aqui. Não como crime, isso eu acho que, de fato, não vamos lá. Eu acho que, nesse instante, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o locus específico dos GTs para tratar essa matéria? Eu creio que a gente acabou de chegar a uma conclusão de que no GT7 não é. Porque não é crime. Não é no GT criminal. Então a gente tem que avaliar duas coisas. Se a gente coloca na propaganda, ou se dado aos desafios, nós teremos um GT específico para isso. Eu acho que a próxima até um específico. Eu também acho. Sinceramente, eu acho que isso demanda uma pesquisa sociológica para o negócio, tanto que isso pegou aqui no Brasil, diferente de outros países no mundo. Mas, enfim, não sei se diferente de outros países do mundo. Eu acho que o desafio é o mesmo. E aí, gente, eu sei que a gente acabou gastando um bom tempo com a questão da fake news, e não tira a importância, mas a gente tem que acabar, o nosso tempo é finito, e nós não podemos sair sem, pelo menos, começar a falar do pacote apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Mas já escreveu um belo texto sobre isso com o professor Alan Miro, acho que todo mundo já teve a oportunidade de ler. E eu queria só sintetizar algumas das críticas que podem ser feitas a esse texto. Primeiro, acho que a primeira crítica que pode ser feita ao projeto diz respeito ao momento consumativo desse crime. Nitidamente, o que se vê da proposta, as condutas são instantâneas, isso Nice destacou isso bem no texto dele, arrecadar, receber, manter, movimentar, mas ele fala paralelamente a contabilidade exigida, e a contabilidade só é apresentada com a prestação de contas muito depois. Então a pergunta é, se consuma quando? Quando você arrecada ou quando você apresenta a prestação de contas? Ao que parece, se depende de um momento posterior, que é a apresentação da prestação de contas, por que não alterar logo a redação para admitir isso? O que se quer de verdade com o texto proposto, me parece, que quer sancionar quem omite na prestação de contas os valores arrecadados, recebidos, mantidos ou movimentados ou utilizados na campanha eleitoral ou a pretexto dela. Então, assim, talvez uma questão de redação primeira é deixar claro que o momento consumativo se daria com a apresentação da prestação de contas. Após as diligências, porque as omissões primeiras acontecem até por sem intenção. Você ouviu, Nassi? Partindo daquela crítica que se formulou, e é verdade, que as condutas são instantâneas, mas ficam submetidas ao momento consumativo posterior, que é a apresentação da prestação de contas, porque não sugerir uma outra redação que colocasse isso, que o crime consiste na omissão na prestação de contas dos valores arrecadados, recebidos, mantidos ou utilizados na campanha, ou a pretexto dela, porque pode ter gente que arrecada esse valor dizendo que vai utilizar a campanha e se enriquece. Será que a gente podia fazer 1 minuto de break, só tirar foto para aproveitar a gente? Vamos fazer foto? Mas a gente não para para o coffee break, a gente volta para a mesa, depois a gente... Sim, senhor. Poxa. Sim, senhor, senhor. Depois, dá mais prestação de contas, porque aquelas... Então, o pessoal sem a nota fiscal do Facebook já caía aí no muro. A primeira proposta, então, seria alterar a redação do projeto, sugerir alguma emenda para alterar o projeto, reconhecendo o que ele quer, que é punir uma omissão de informações na prestação de contas. Segunda proposta que foi feita pelo grupo seria exclusão
retirar a criminalização das doações estimáveis, que está prevista no texto. Ela fala lá, olha, arrecadar, receber, manter, movimentar qualquer recurso, bens ou serviços estimáveis em dinheiro. E isso aqui pode dar margem para a nosso ver, uma punição exacerbada. Você imagina o candidato que chega e consulta com o advogado, vai tirar uma dúvida com você. E aí depois você fala, olha, não, você prestou, deu uma consultoria para ele tirou dúvida com você. E aí você permite uma ampliação indevida das pessoas que seriam atingidas pelo tipo penal. Alguém discorda dessa exclusão? O que cabe eleitoral é estimável, é serviço estimável de dinheiro também. E é voluntário. A gente já tem 30A para isso. E claro que, se houver uma falsa doação estimada, que em verdade foi suportada financeiramente por fora, o que eu vou ter é o tipo puro. É um pagamento que não foi declarado. É outra coisa. Então, talvez preciso ter mesmo a doação estimada. Ali até porque ele não é só omitir, na verdade, é omitir ou incluir, bem parecido com o 299 do Código Penal. Omitir ou inserir. O próprio 350 também. O próprio 350. Fazer inserir também, né? Uma terceira sugestão nossa foi a limitação da imputação aos doadores, porque olha o que ele diz lá, incorre nas mesmas penas quem doar, incorre nas mesmas penas candidatos integrantes, parágrafo primeiro, incorre nas mesmas penas quem doar, contribuir ou fornecer recursos, valores, bens ou serviços nas circunstâncias estabelecidas no caput. E veja, olha o problema da punição. Quem disse que quando você doou, o doador, ele tinha ciência que o candidato iria emitir essa doação na prestação de contas? O doador não tem controle sobre a prestação de contas. Você faz a doação de algum valor, de um serviço, e por algum motivo você imagina que o candidato vai incluir. Você não fez essa doação com a reserva ou com o pedido para que ela fosse feita com caixa 2. Do texto proposto hoje, essa situação estaria abrangida. Olha, ele omitiu, você doou, você está abrangido pela norma, pelo tipo. A exigência de que o doador tenha conhecimento da tramitação paralela, que ele tenha, parece óbvio, lógico, já é óbvio, se não tem conhecimento, não tem vontade, não tem dano. Seria óbvio, mas eu acho que às vezes o óbvio tem que ser explicitado, tem que ser colocado no próprio tipo para evitar o início da persecução penal dessas pessoas. Eu não sei se alguém é contrário a esse tipo de limitação. De acordo. De acordo? Se é uma pergunta, de acordo. Presunto, ok. Rogério, que, no meu modo de ver, o problema da participação de terceiros está menos no dolo, que, enfim, poderia ser admitido que, como todo tipo penal eleitoral é doloso, obviamente o terceiro poderia responder se agisse com dolo, portanto, com conhecimento das circunstâncias todas das elementares do tipo. Mas o problema para mim está em ter quebrado a ideia do 350 de um crime sinalagmático. Porque no 350, o exemplo que eu dei no artigo do Estadão, eu, candidato, chego para a gráfica e falo o seguinte: olha, eu vou te pagar 1 milhão, mas você me emite uma nota fake de 500 mil, eu te pago 500 mil com dinheiro da campanha e 500 mil por fora. Eu, prestador de contas, respondo pelo crime e ele responde pela participação junto, porque me deu os meios, participou comigo da feitura do documento falso. Isso já é assim no 350. Mas ele jamais vai responder sozinho, porque não era ele o responsável por prestar contas. Eu preciso estar no polo passivo da ação penal junto com ele. O parágrafo primeiro aqui, ele permite uma incriminação autônoma do terceiro, sem que o candidato esteja participando. Então, seria a situação: eu e mais 3 amigos juntamos aqui, sem conhecer muito bem a legislação eleitoral, vamos fazer um panfleto no nosso bairro.
e a gente extrapola o limite de 1.000 filhos. Portanto, era uma doação que deveria constar da prestação de contas do candidato. A gente roda esse material, o candidato não tem a mínima ideia. Nós vamos responder criminalmente por isso. Isso, para mim, amplia. É uma situação que tem que ser retirada. Num cenário em que, olhando a eleição de 2018, a gente vê que esse movimento espontâneo, cívico espontâneo de participação na eleição começou a brotar. E a gente vai, goste ou não, enfim, entenda-se ou não, concorde ou não, mas me parece que a gente lutou para incentivar esse tipo de participação e agora a gente vem com um crime e coloca essa faca em cima do pescoço das pessoas. Eu acho que o terceiro tem que ser um possível partícipe, claro, desde que ele, junto com o candidato, participe do esquema de caixa 2. Então, eu nunca colocaria, ou eu colocaria esse parágrafo primeiro com uma reserva de que desde que tem conhecimento da acreditação, concurso com os que têm obrigação de prestar contas, ou incluiria no próprio caput, de alguma forma, essa participação, para que não se pudesse cogitar de uma inclinação autônoma. Ótimo, bom data para o artigo. Tá, por favor, Caetano. Eu estou um pouco preocupado com esse tipo aí, porque me parece que está bem claro o objetivo. Ele quer atingir o grande caixa 2 das campanhas, etc. e tal. Mas ele realmente pode acabar atingindo condutas... Microfone, doutor, por favor. Não estou no microfone? Alô, agora está melhor. E eu acho que esse crime pode acabar atingindo condutas... Porque no 30A nós temos que ter a gravidade, o elemento gravidade. O elemento gravidade nos ajuda a diferenciar quando é que o caixa 2 é sério ou não, para fins de uma cassação de um registro de mandato letivo. Então aquele elemento gravidade me diz o seguinte, o sujeito acabou usando serviços de alguém, não contabilizou nem estimável, mas afinal de contas, o cara fez meia dúzia de servicinhos durante uma semana, isso não é grave para o 30A. O sujeito acabou usando um carro lá, ou determinado. Bom, aquelas pequenas coisas, aí existe a ação do 30A, mas não há penalidade, porque tem um elemento gravidade ali que nos ajuda a diferenciar o ilícito sério do ilícito que não é sério. No direito penal, não tem isso. A gente não tem a gravidade aqui, a gente vai ter a bagatela, talvez, para uma situação extrema. Mas a bagatela não vai atingir esses meus exemplos. Não vai ter. Eles falam que o bem jurídico... não vai ter, não admite. Tá, pois não. Aquele valor dos 1064. Aquilo é lícito. Mas digamos que o cara tem... Não, o 1064 não precisa ter que contabilizar, né? Tem até uma possibilidade disso em alguma situação. Há uma excludente ali, sei lá como é que eu vou chamar isso. Uma tipicidade. Agora, se não for 1064, se for 1065, né? Aí a gente começa a entrar naquela questão, esquece a bagatela assim, mas quando é que eu posso, qual é o instrumento que nesse tipo penal me permite retirar o fato que não é grave o suficiente para a gente criminalizá-lo? Posso fazer uma parte aqui? Eu só levantei isso, porque é isso que me preocupa aqui. A reunião do advogado, o cara bem intencionado que deu 2 caronas, sei lá. No interior vai chover isso. Isso aqui, você põe fim ao cabo eleitoral voluntário. Pensem nisso, só para completar, pensem nisso daí nas campanhas municipais, nos pequenos municípios. Vai chegar junho, julho, prazos eleitorais precluídos em geral, etc. E o promotor vai descobrir que a dona fulaninha fez um comitézinho na casa dela, tarará, e vai abrir um buraco aqui. Entendeu? É ali que eu estou propondo. Eu acho que na gramática da dogmática penal, a gente está falando de subsidiariedade. Esse tipo penal não atende ao princípio da subsidiariedade. Por quê? Se uma determinada irregularidade na contabilidade eleitoral não chega a ser grave o suficiente para que o direito eleitoral cível puna uma conduta, ou seja, se não chega na raia do 30A por ser considerado não abusivo, eu não posso invocar o direito penal. Não faz sentido se iniciar a criminalização seja absolvida na órbita civil eleitoral por não ter potencialidade / gravidade no 30A,
mas que seja crime ao mesmo tempo. Isso não faz sentido na gramática do direito penal. O direito penal ele não pode se prestar a dar uma tutela. É a mesma discussão do crime de descaminho com relação à portaria da Receita, que dispensa ir atrás administrativamente da execução fiscal abaixo de 20 mil reais agora. Quer dizer, se a Receita Federal não quer ir administrativamente atrás de 20 mil reais, por que é que o direito penal vai apenar com crime de descaminho quem fez um descaminho abaixo de 20 mil reais? Agora, a interpretação ela surge numa lógica dessa quando eu tenho um tipo penal posto e eu preciso, para interpretá-lo, dizer, olha, então a gente teria que interpretar esse tipo penal como querendo dizer, se não chegou às raias do 30A, então ele não é aplicável. Mas se nós estamos no momento de desenho do tipo penal, a gente já pode fazer isso no momento para não precisar contar com a interpretação do Poder Judiciário. E talvez pudesse ter, então, algum elemento, arrecadar, receber, manter, movimentar, gerar, qualquer, utilizar recursos, valores, bens ou serviços, tiro estimáveis, paralelamente à contabilidade em valores considerados graves a teor do artigo 30A da Lei 9.504, coisa que o vale. Porque para incorporar a gravidade aqui do 30A, pelo menos. Porque dificilmente esse assunto aqui vai ter sido discutido no 30A. Não vai ter tempo. Quer dizer, porque incluir o prazo. Mas no mínimo que tenha que estar na denúncia, dizendo é grave o suficiente, eu vou entrar como 30A. Possam repercutir. Se ele no 30A, como eu preciso ser só contra candidato eleito, eu posso ter uma situação onde eu não vou ter o 30A, mas teria que ter a mesma gravidade do 30A, porque se eu não movimento o direito eleitoral civil, não faz sentido eu movimentar o direito eleitoral penal. Então, desde que a gente tenha uma qualificadora, mas na com repercussão, uma qualificadora. Nesse conceito que você está fazendo, voltamos lá no 41A e no 299. Né? É grave o suficiente civilmente para cassar um mandato, mas não é grave o suficiente para condenar a pessoa. Pode, eu posso. É mais nocível. Isso atende a subsidiariedade. A subsidiariedade estaria como? Eu punir só no civil. Posso ou não punir no crime. Isso. O inverso jamais. Exato. Que é o que eles estão querendo fazer aqui. Eu não posso chegar numa situação em que não é grave para punir no civil, mas eu puno no crime. Seria o certo seria o que existe no 41A e 30. Nós vamos pensar então em redação para o próximo encontro, nessa diretriz, tá? Essa aí, tipo, se quiser participar da redação do texto, mas é importante sim essa ressalva para fim de evitar que não se observe a subsidiariedade. Vocês veem algum problema na expressão ali, de qualquer modo, no parágrafo 3º? Mas passou para alguém você acha que corre o risco de alguém se interpretar que de qualquer modo poderia ser, inclusive, culposo? Concorrer dolosamente. Concorrer dolosamente, né? Então, tiraria esse aumentar, no caso de alguém, a gente pode concorrer dolosamente para evitar que alguém tenha que o concurso culposo estaria ali, você fechou, aí começa, você fechou os olhos, você não quis ver, foi negligente, evitar que alguém tente imputar a negligência, domínio do fato, né? Tipo igualzinho, né? O meu medo é só que alguém tente interpretar isso aí como cabimento de quem é culposo, embora o Código Penal diga que o quem é culposo tem que ser previsto de forma expressa, o Código Penal prevê. Se os são dolosos, eu acho que um pouquinho de cuidado não faz mal nenhum. Mais alguma sugestão nesse primeiro início? Sim. No parágrafo 3º, há um problema aqui que é o seguinte: a pena será aumentada em 1/3 a 2/3 no caso de algum agente público concorrer de qualquer modo para a prática criminosa. Valendo a partir do cargo, né? Deveria ser como ela. De algum agente público concorrer valendo-se do cargo ou função para a prática criminosa. Porque senão, se o fato dele ser agente público. Se o dono da gráfica também é professor da escola primária do município, vai cair na pena. Por que o crime é mais grave do que se ele não fosse professor? Quer dizer, ele é dono da gráfica naquele ato criminoso que ele está fazendo, ele não professor da escola pública. Então, se agrava uma reprovabilidade maior da conduta em função da sua função ou cargo. E eu, sinceramente, não vejo qual a utilidade de deixar para uma situação que não varia. Veja, você fixar uma causa de aumento de 1/3 a 2/3 são para situações em qual você é a gradação, você possui gradação. No caso de ser funcionário público, vai graduar com base em quê? Com maior posição do cargo, maior importância
exercer o cargo? Eu acho que sim, porque na verdade isso já é assim na corrupção, por exemplo. Quando você agrava o crime de corrupção, claro que a corrupção é praticada por um agente público, a corrupção passiva, por exemplo. Aí a corrupção passiva praticada pelo fiscal, o presidente da República, inclusive a sentença do Lula agora tem a parte específica disso, do presidente da República, espera-se, portanto é muito mais grave quando é este nível de cargo público, cargos públicos eletivos, considera-se sempre no direito penal mais grave que um cargo concursado. Mas nós temos essa situação do funcionário público muitas vezes valorada nos crimes que não têm aumento de pena lá na culpabilidade. A gente precisa, já com essa tradição de valorar isso na culpabilidade, ter uma causa de aumento de pena para chegar no crime que vai chegar aí com 2/3 a 7 anos e meio. De um modo geral, eu concordo com a tua premissa, mas eu vou discordar aqui pelo seguinte. Nós estamos falando da arrecadação de Caixa 2. E a arrecadação de Caixa 2, ela provém geralmente de um empresário, de uma empresa, um empresário de pessoa fiscal de uma empresa, valendo-se do fato de que alguém com muito prestígio vai facilitar um contrato com a administração pública. Esse é o ponto, que essa norma aí nasce, na verdade, dos crimes da Petrobras, da Lava Jato, sei lá, mas da onde. Então, você está pressupondo o fato de que a arrecadação desse Caixa 2 ocorreu na exploração do prestígio de alguém que interveio em seu favor, a favor da sua candidatura, né? Ou porque é dirigente do teu partido, não sei qual a situação, mas eu estou dizendo que é nesse escopo que talvez tenha se escrito essa norma. Quero só ter... a preocupação com as penas estabelecidas, né, é a mesma pena da sonegação fiscal, é a mesma pena de uma série de crimes, mas se você imaginar um crime continuado, mais de uma doação, alguém com certeza de situações que você fez mais de uma doação e vai se entrar em hipótese de crime continuado. Por exemplo, você vai ter mais um momento aí, o cara fez 7 doações, vão pegar para o STJ, que acima de 7 condutas entende com a meta máxima do crime continuado. Alguém faz uma doação no início da campanha, a outra na metade, faz 7 doações espalhadas. Você entende um aumento de 2/3 ali pelo crime continuado. Mais um aumento depois, eventualmente, por ser valer do cargo público. Será que essa pena fixada não está no patamar também proposta, não está no patamar exagerado? Será que no caso de ter uma pena que permitisse, por exemplo, numa primeira vez, até mesmo uma suspensão condicional do processo? Porque ao mesmo tempo que o projeto criminaliza o Caixa 2, o projeto quer ampliar situações negociais, etc. A gente vive um gestamento do judiciário. Eu acho, Lugero, até o Ricardo Penteado, que é da Bradeb, ele não participa dos grupos de WhatsApp, mas é da Bradeb, eu tive um debate com ele sobre esse projeto, quando eu fiz o artigo para o Estadão, mandei para ele antes, e ele critica esse parágrafo 3º por entender o seguinte: eu tenho 2 bens jurídicos completamente diferentes em jogo. Um bem jurídico é a igualdade entre os candidatos, a rigidez da eleição, que está sendo apenado aqui. Se eu tenho um agente político que se vale do seu cargo para obter algum tipo de vantagem, eu tenho um crime contra a administração pública, que tem incriminação autônoma. Eu tenho uma exploração de prestígio, eu vou ter uma corrupção passiva, eu vou ter algum outro, se eu prometo... Uma exceção de informação falsa... Uma advocacia administrativa, enfim, eu vou ter alguma coisa que eu poderia ser apenado lá. E aí ele fala, eu tenho um risco aqui. Primeiro, de eu confundir árbitros com bugários, de eu trazer a proteção da administração pública para cá, quando não é esse o foro, e ao mesmo tempo de eu correr o risco de ter uma dupla incriminação, de responder por uma corrupção passiva, por ter se valido do cargo para pedir dinheiro para o Caixa 2, que deve responder, não há dúvida, e isso virá um aumento de pena no crime de Caixa 2 por si só. Então... Por isso que eu estou, assim, não é o caso de propor a exclusão do aumento de pena, seria um fundamento melhor ainda. O fundamento era a desproporcionalidade que se poderia chegar, seria um fundamento perfeito do Basílio. Não seria o caso de contra o aumento de pena do parágrafo 3º? E aí isso entra como uma circunstância na culpabilidade. Vai ser valorado na culpabilidade. Se não existir um crime autônomo contra a administração, pode ser. Nós temos precedentes suficientes para dizer que a utilização do cargo já é valorada na culpabilidade e não necessita disso. Mais alguma consideração? Não havendo, já essa aí eu pensar para não mais, acho que eu sou no último grupo.
Eu quero só fazer uma pequena consideração rapidamente, antes de encerrar, desculpa, também tenho que ir embora. Que na verdade está falando da condição do debatedor. Eu queria só provocá-lo sobre duas coisas que eventualmente... Eu só na condição talvez de debatedor, antes de ter ingressado no GT especificamente, mas só queria fazer duas provocações. A primeira delas, eu acho que temos um problema na das condutas vedadas, que é o parágrafo 11 do artigo 73, que é quando ele tenta fazer aquele atrelamento da promoção dos programas sociais para as entidades nominalmente vinculadas. A ideia é tentar fazer com que impeça o repasse de recursos públicos por convênios ou, enfim, algum tipo de medida dessa natureza. No entanto, esse parágrafo 11 tem sido utilizado, sobretudo no Rio de Janeiro, por exemplo, para tentar pegar as entidades assistencialistas vinculadas a candidatos que não recebem recursos públicos. Os centros sociais que não necessariamente recebem recursos públicos, para além daquilo que está fixado aqui, fora do artigo 73. Então, acho que essa é uma questão que me parece que não foi abordada no relatório preliminar, mas que a gente tem que enfrentar para delimitar o escopo desse negócio aqui e, eventualmente, discutir se não seria uma outra situação. Porque eu não posso, a forma como está colocada aqui, está atrelada a um programa social de repasse financeiro. Então, acho que a gente tem que discutir melhor, refinar melhor essa questão, porque nós estamos com uma dificuldade, que é a utilização por abuso, poder econômico, etc., que está tentando ser vinculado a esse dispositivo, que tem uma finalidade distinta, que é coibir que a administração pública seja utilizada como uma forma de desvirtuar, desequilibrar o pleito. Acho que eu sugiro que a gente assuma mais um trabalho, já que faço parte do GT também. Eu acho que é uma questão que valeria a pena ser refletida. A segunda questão, que eu acho que é importante, é que, assim, no fundo, o maior problema da conduta vedada, a meu juízo, é a existência de pluralidade de sanções para os ilícitos eleitorais, a depender do tipo de procedimento que é adotado. Então, primeiro que nós não temos uma regra procedimental clara para algumas questões relacionadas a isso, que tem aquele dano existencial, a desconsórcio passivo necessário, não é necessário, a sanção de elegibilidade está ou não está no dispositivo da sentença, que gera uma série de complicações futuras em relação às elegibilidades. E também temos a mesma ideia de tentar reprimir o ilícito eleitoral, com uma natureza não penal, portanto civil, que tem sanções distintas e processos distintos, com qualificadores distintos. Me parece que talvez, não sei se seria possível, mas eu acho que não dá para pensar em conduta vedada, sob o ponto de vista de reflexão sobre a repressão não criminal de ilícitos praticados, sem que a gente também colocasse em xeque outras questões ligadas, por exemplo, 41A, por exemplo, a abuso de poder. Eu acho que a gente tem que enfrentar e pautar uma discussão de que isso tem que estar junto. Tem que pensar no regime geral de ilícitos civis, ilícitos não criminais eleitorais, porque essa inexistência de coerência entre essas ações gera uma série de distorções. E, por fim, eu acho que, eventualmente, a gente precisa discutir mais gravemente, mais significativamente o abuso. Eu acho que a gente tem que pautar a academia para refletir seriamente sobre esse abuso. Ele é uma carta em branco para que eu possa ter consequências gravíssimas, não só para o pleito, como para os direitos políticos, que fica à margem de uma absoluta discrecionalidade e que tem grande dificuldade de controle do TSE, porque o abuso não pode ser rediscutido em sede de recurso especial. Então, gera uma situação de total disparidade de critérios. É verdade que definir abuso é uma dureza sem tamanho, mas eu acho que a gente poderia, eu proponho que a GT possa talvez encampar, refletir, ou caminhar talvez numa discussão um pouco mais interessante da proposta que foi apresentada pelo Fred. Eu acho que nós, enquanto BRADEP, a gente tem que tematizar esse abuso, porque ele tem gerado distorções significativas que não têm condições de serem corrigidas no nosso sistema recursal, sobretudo com ações municipais, porque eu não consigo revisar o que abuso é. Gente, parabéns para o GT, para o belíssimo trabalho. Eu queria só antes da gente... Alô? Alô? Aqui, vou colocar no grupo, tá? Tá sentindo no aeroporto. Alô, alô? Só antes da gente encerrar, eu queria chamar a Poli aqui. Ela pediu um tempo para
falar sobre algum assunto que eu também ainda não sei qual que é. Na verdade, eu não sei se está a destempo, mas eu queria colocar um outro tema em pauta para os GTs. E não fiz isso antes também porque eu não estava me sentindo... E aí, exatamente por isso eu queria falar também sobre outro tema de proposta para CG. Confesso a todos vocês que eu estava um pouco sem saber se eu viria aqui hoje, inclusive se eu permaneceria na Bradesp, como se foi discutido até na reunião institucional de ontem. Há um certo desânimo em alguns momentos e tal. E vir aqui foi muito bom. Eu acho que o encontro de hoje foi muito rico. Saio daqui mais animada e mais bem disposta para poder continuar caminhando. E o que me fez pensar o porquê que eu estava tão desanimada. E eu acho que a gente precisa conversar melhor sobre o nosso grupo de WhatsApp. Eu acho que as discussões e a posição, a forma, a comunicação escrita, ela é complicada. Então, eu acho que talvez se a gente pudesse pensar aí, se a gente está falando aí do estatuto, a gente precisa rever algumas questões que podem levar ao desânimo e até a desfiliação de algumas pessoas na Bradesp. Bom, mas dito isso, a proposta de tema que eu queria fazer, mais uma vez, trazendo a pauta da participação feminina, como ela, eu entendi o que a G falou, que fez a distribuição com base nos próprios textos da lei das eleições, não tem um texto ou um capítulo próprio para falar sobre isso, até porque esse tema intercambia vários desses. Mas eu acho que seria importante ter um grupo específico, até para que a gente possa ter um diálogo com cada grupo. E se a gente fizer de uma forma bem objetiva, eu queria trazer um ponto que tem me preocupado muito, inclusive na linha que o Luiz Magno acabou de falar, no caso da fraude. Eu queria mesmo que a gente pudesse pensar em talvez todas as ações cíveis, todas as ações constitucionais têm uma lei que as regulamenta. Só não acontece com a AIME. A AIME não tem uma lei que a regulamenta. Uma alteração de interpretação jurisprudencial muda tudo. E isso tem uma série de implicações que hoje, ao meu ver, inclusive inviabilizam a aplicação do procedimento previsto no parágrafo 3º da lei complementar para aquele caso específico que gerou a ampliação do conceito de fraude. Então, hoje é o tema relacionado a esse fato que mais me preocupa, porque cada estado e cada juiz está julgando de uma forma esse caso. Virou um samba do crioulo doido, uma coisa que realmente precisava acontecer. Eu acho que precisa ter uma sanção efetiva, mas ela não pode ser feita só para virar uma bandeira, né? Porque quando vira só uma bandeira, esvazia por completo, e esse é o meu grande medo que aconteça com esse fato. Então, eu queria fazer essa proposta. Bom, acho excelente, acho que a gente pode criar um GT, inclusive, da questão da participação feminina. Precisamos pensar uma proposta de redação de uma lei da AIME. E é isso, né? Hoje o que a gente tem é que o conceito de fraude e de corrupção da AIME são interpretados na sua acepção vulgar por cada juiz eleitoral, por cada tribunal eleitoral, sem que exista um conceito normativo estabilizado, né, como a Roberta gosta de dizer, que possa, de alguma forma, ser uniforme. Perfeito. Bom, dito isso, acho que declaramos encerrado aí com sucesso o nosso 10º ciclo da Bradesp. Antecipamos aí os horários, então agora temos um cofre à disposição e estamos todos dispensados. Quem estiver por aqui, vamos se falar no grupo de WhatsApp específico do ciclo para ver se a gente faz alguma coisa junto mais tarde. Então, já tem a proposta do nosso coordenador de baladas e eventos, Dr. Vlad, e é isso, gente. Obrigado.